Durante séculos e séculos, nossos irmãos estudam essas mesmas porções. E Baruch Hashem, porque os nossos irmãos estão estudando o mesmo conteúdo hoje. Diga Baruch Hashem. Baruch Hashem. Todos eles estão estudando a mesma lição. Amém. Amém? Lindo isso, né? Porque isso é unidade. E o Eterno de Israel, como ele se manifesta em multiforme graça, ele pode estar falando dentro do mesmo conteúdo em realidades diferentes, porque os territórios são diferentes, não é isso? As pessoas são diferentes, as realidades locais são diferentes. Cada povo local vive uma condição diferente, só que o texto é o mesmo. E isso é muito lindo, queridos, porque a palavra de Deus ela não é presa, ela não é limitada, ela fala em qualquer condição onde você se encontra, para te instruir, para te colocar no caminho, para te exortar. Aí eu vou um pouquinho mais além, para te massacrar, para te espremer, para te alinhar e depois para te abençoar. Amém? E depois disso tudo, você é abençoado. Só depois disso tudo. Amém? Amém. A paraxá dessa semana, ou a porção, o estudo dessa semana, se chama Vaislar. Diga comigo, Vaislar. Vaislar. Não é Vaislar, é Vaislar. Tem que passar pela garganta. Vamos lá. Vaislar. Isso, Vaislar. Vaislar quer dizer e enviou. Aqui, o episódio mais marcante que temos dessa paraxá é o episódio do nosso pai Yaakov no Val de Jaboque, não é isso? Que foi inspiração até de cânticos, né? Nós estávamos cantando esses dias, já na alva luz do dia raiar, não é isso? Nossa irmã Cassiane canta muito bem essa música, tem um contexto muito interessante, não é? E, enfim, mas a paraxá tem outros conteúdos, não é? Eu vou explorar aqui algumas coisas e depois vou chegar até o ponto onde eu quero. E onde Deus também falou comigo. Se ele for massacrar, aí depois, no final da paraxá, você é abençoado. Então, você que está aqui, você que também está nos assistindo, deixa aí sua Bíblia aberta no livro de Bereshit, Gênesis capítulo 32, a partir do verso 4, até o capítulo 36, 43. Então, são aí 32, 34, 35, 36. 4 capítulos, né, gente? É bastante coisa, né? Se fôssemos fazer uma redação ou um esboço só dessa paraxá Vaislar, é muita coisa. Poderia se escrever até um outro rolo, né, só dessa porção, dessa paraxá. Então a paraxá, ela começa ali fazendo a narrativa, porque Yaakov teve aquela experiência dos anjos que apareceram no seu acampamento. Vocês lembram disso? E qual o nome que Yaakov deu para o nome dos dois acampamentos? Pode falar em português mesmo. Manaim, não é isso? Mahanaim, diferente. Quer dizer, 2 acampamentos. Então aqui Yaakov prepara o seu esquema, o seu plano, para se encontrar com seu irmão. Não é isso? Ele separa, se eu não me engano, vamos somar, 200 mais 20, 220, mais 200, 420, mais 20, 440, mais 30, 470, mais 40, 510, mais 10, 520, mais 20, 530, mais 10, 540 animais para a oferta. Não vou dizer isso, R$540, né? Mas você imagine 540 animais de gado para a oferta. Sem falar que tinha camelas de leite. Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, como que é um leite de camelo? Ou de camela, né? Por isso que o povo do deserto é forte.
Por isso que nós somos muito fracos. Por isso que na primeira chuva e depois do sol fica todo mundo resfriado, com os ombros caídos, fica todo mundo... Porque a gente toma aí o LG, o Glória, que tem mais, cheio de água e cheio de sulfatos e cheio de formol, aí a gente fica fraco. Imagine leite de camelo, meu filho. Você passa qualquer deserto. Eu acho que eu vou, quando eu for em Israel no próximo ano, eu vou procurar onde tem leite de camela. E vou fazer uma ministração forte aqui, da sexta-feira forte. Todo mundo vai atravessar o deserto e vai levar para casa o leite de camela. Ok? Então nós vemos aqui uma quantidade muito grande de oferta que Jacó leva ou manda seus servos levarem para seu irmão. Tudo isso, queridos, porque Jacó temia seu irmão. Então ele levava ou levou os presentes, porque é costumeiro isso, você entregar um presente para alguém para você aplacar a ira ou a raiva. Então, não é que você quer ou queira comprar alguém com um presente, mas isso é normal. Quando você quer apaziguar uma situação, você compra um presente e você dá para aquela pessoa. Isso é muito comum. Né? Já foi a dica, né? Não preciso me expressar. Então nós sabemos ali o que aconteceu, isso no capítulo 32 mesmo. Ele passou os bens, passou os animais, dividiu até as esposas. Dividiu até as esposas. Queridos, o medo de Jacó de encontrar com os irmãos era tão grande que ele dividiu todo mundo. Ele espalhou todo mundo. E como ele era assim, ainda estava com uma raiz de Jacó, ele ficou por último. Então assim, se a bomba pegar, pega em todo mundo primeiro e eu vou ver o que vai acontecer e dá tempo de eu pensar em fazer alguma coisa e de repente tentar voltar, né? Se dividirmos a quantidade aqui das ofertas, sabem quantos grupos deu? 10 grupos. Depois as esposas e por último ele. Como ele armou um esquema para ficar por último, aí ele ficou. Ele não queria ficar por último, então ele ficou. E aí aconteceu aquele evento lá no Val, ou no riacho do Iaboque, que esse lugar, ele fica, se não me engano, ali na Jordânia, não fica em Israel, é um riacho. É um rio. Bem curtinho. E quando foi atravessar, ficou. Interessante porque todo rio vai limitar uma fronteira. Já prestou atenção nisso? Quando você viaja para algum lugar, pega uma estrada, normalmente o que limita os municípios ou as cidades é o rio. Que ele estava adentrando no território do irmão. Então ali ele foi barrado. E a gente sabe muito bem, não vou te deixar, como é que é o corinho? Me dá a minha bênção para depois subir, não é isso? E eu vou explicar que não era só a bênção, não. Preciso de uma bênção. A questão não é a bênção, a questão aqui é outra. Então vamos lá. No capítulo 33, nós dá continuidade a esse encontro, né, dos irmãos aqui. E Esaú ainda muito ríspido, apesar de abraçar Jacó e chorar, mas ali já havia um plano de Deus. Ele meio que, não o termo esnobar, mas ele diz para seu irmão: guarda o que você tem, porque eu tenho muito. Eu tenho, exatamente. Eu tenho o suficiente, meu irmão. Guarda o que você tem para você. Preste atenção. Quando você recebeu uma oferta de alguém, não rejeite. Não rejeite. Você viu o orgulho do irmão? Você viu que Jacó ofertou, chamou o irmão de Senhor, se submeteu, quer promessar com ele. O irmão poderia até ser mais forte, porque quando você lê uns livros do Midrash, ilustrado, como eu tenho, você vê Jacó assim, magrinho, né, tudo, né, com talit, né, como um manto, né, não talit. E existe uma ilustração do encontro dos dois,
Queridos, se você vê Esaú, ele parece um ogro, e não encontra. Um homem todo cavernoso, todo abrutalhado, porque ele é um homem abrutalhado. Por fora, sentiu que o Deus de Israel o tratasse. Então você vê aquela imagem. Aí não se espante se eu fizer um carinho no seu pescoço. Entende? Receba, querido, porque a oferta, ela faz uma ligação em vários níveis. Eu tenho esposas, eu tenho filhos pequenos, assim, grosseiros. Vamos fazer evangelismo? É agora, pastor! É agora, apóstolo! Vamos! Meu irmão, calma, vamos orar aqui primeiro. Não, porque a gente tem que ir, nós temos que ganhar almas. Calma, vamos orar aqui. Vamos traçar uma estratégia para seguirmos em frente. Aí vai, pega logo o gadareno de frente, não está preparado, aí vai ser igual um dos filhos de Cefas, não é isso? Tenta enfrentar o demônio dá um chega para lá nele, dá uma surra e ainda manda o camarada para casa sem roupa. Porque vai sem estratégia. Ele é muito afobado. E queridos, depois do que Jacob tinha passado, não tinha mais o porquê de ser afobado. Lembra quando eu falo assim, queridos? Não existe urgente para Deus. Ele não está limitado a tempo. Se nós adentrarmos na linha divina, a gente não precisa de urgência. E eu até brinco, né? Não precisa mais do milagre urgente. Querido, urgente é para mim. Porque eu me sujeito tantas coisas dessa terra, que aí para mim tudo tem que ser urgente. Tudo tem que ser para ontem. Não é isso? Porque eu estou muito agarrado nesse plano. Quando passamos para o plano divino, calma, meu irmão, a gente vai resolver. Ai, não sei como é que aguenta. Ai, não sei como é que a apóstola é tão calminha, né? Esse rosto. Vai lá no endereço lá para você ver se é calminho. Vai lá para você ver se é tudo em shalom mesmo. Mas às vezes as pessoas ficam incomodadas com a nossa shalom. É verdade. E as pessoas querem nos atropelar, não é isso? De quem quiser que eu pago. Rapaz, esse é um amor, hein? Esse é um amor. Pede o dote que quiser que eu vou pagar. Porque eu me apaixonei. Coisa de homem apaixonado, né? Porque ele nem sabia se ele teria o dinheiro todo para pagar, né? Mas ele era o dono da cidade. Ah, te dou a lua, te dou a estrela. Se era o príncipe, né? Se Jacó falasse assim, não quero auxiliador de Siquém, ele ia dar, né? Tipo aquele, como é que se chama? Lá em Esther. Assuero, né? Pede até a metade do reino, que a outra metade está com o Itaú. Já está tudo no lixo, né? Mas eu te dou metade do reino. Se apaixonou. Eu estou colocando uma questão aqui. Ele violentou, mas ele se apaixonou. O texto diz. E ele mesmo quis ficar com ela. Tanto que ele se submeteu a um preço alto para um gentio. Foi a circuncisão. Foi? E o preço foi tão alto que não foi somente Siquém, mas Ramô e todos os homens da cidade. Queridos, que preço é esse, hein? Aí é muito amor. Paixão forte, né? Olha que interessante, queridos, esse contexto. Eu vou chegar no assunto onde eu quero, mas olha só que contexto. Alguém que não era do povo violentou uma filha. Querido, isso é muito forte, sabia? E eu lendo o texto nesse ano, eu falei assim, isso aqui é muito forte, porque muitos violentam as filhas de Israel. E aí eu lendo, o Eterno continuou falando como se Diná fosse a noiva. E que muitos usam a noiva para violentar, para estuprar e para humilhar. Porque não conhece a noiva. Porque um estuprador, ele não conhece a mulher que estupra.
Ele não tem intimidade, ele não tem vínculo. O que ele quer é gerar a violência. O que ele quer é o prazer próprio dele e gerar o quê? Uma humilhação nela. Não é isso que o estuprador ele tem como em mente? Ele tem em mente o quê? Ele, e pouco importa o sentimento do outro, ele não sente nada pela mulher a qual ele vai violentar. Ele não tem sentimento. Ou o caso que nós vimos que um homem violentou uma mulher e depois ele não quer agora casar com você, me apaixonei. Isso não existe, eu nunca vi uma coisa dessa. Passou já algum noticiário? Se alguém viu, pode dizer. Eu nunca vi. Mesmo porque a mulher se sente tão mal, que ela não vai querer nenhum tipo de relação com esse homem. E aqui o homem se apaixonou por ela, porque ele não conheceu. Se ele conhecesse essa noiva, eu posso dizer assim, as coisas teriam sido diferentes. E muitos crentes violentam as filhas de Israel, ou a filha, ou a noiva. Sabe por quê? Porque não conhece. Não tem relacionamento com essa filha de Israel. Não tem. Então ele usa, aproveita, faz o que deseja e depois vai embora. Não é isso? Queridos, quantos vêm de lá para cá, entram nas igrejas, nas sinagogas, eu quero trabalhar aqui, eu quero ser daqui, eu quero ser... Começa, usufrui, como é que eu posso dizer? Danifica até mesmo coisas físicas, coisas espirituais, gera um problema no meio do povo. Aí quando faz a arruaça, eu vou embora. Não é isso? E o problema fica para quem fica, né? Que tem que consertar tudo. Só que aqui em Siquém, queridos, aconteceu algo diferente. O homem, posso dizer, fez uma techuvá. Eu gostei dela. E eu faço agora de tudo para ficar com ela. Porque quando eu conheci essa noiva, não é qualquer noiva, não é qualquer mulher. Faz parte da árvore genealógica de Israel. Então tem alguma coisa diferente. Eu quero ela. E pode me pedir o que quiser que agora eu faço. Queridos, sabe o que é isso? É o sentimento de um estrangeiro que quer fazer parte da oliveira verdadeira e está disposto a ser enxertado. Eu quero. Tem um preço a ser pago. Pode pedir, na minha versão diz assim, pede o maior dote que vocês quiserem. Porque tem que pagar o dote, né? E aí, obviamente, era um plano de Simeão, ou Shimon e Levi, futuramente de dizimar os homens. Mas olha o que esses dois, desculpa a expressão, cabeção fizeram. Eles falaram algo que eles não perceberam. Não, para você fazer parte do nosso povo, porque você quer casar com ela, você tem que ser circuncidado. Para você ser, preste atenção que Levi diz, para ser como um de nós. Olha que forte. Para você ser como um de Israel, você tem que ser circuncidado. Para você que é de fora, ser como um de nós, você tem que fazer o que nós fazemos. Você tem que fazer, ou você tem que caminhar na nossa pegada. Você tem que se submeter às nossas leis. Vocês entendem isso? Porque olha o que o pai de Hamor sugeriu, ou o pai de Siquém sugeriu para Jacó. Não, meu filho se casa com a sua filha. E aí, os nossos homens vão possuir as suas mulheres. E os seus homens vão possuir as nossas. E fica tudo bem. Não, calma aí. Algo está errado. E aí Simeão e Levi se levantam de uma maneira. Não, peraí.
para você fazer parte do nosso povo, tem que ter uma aliança aí, vocês têm que ser iguais, porque não é permitido nós darmos as nossas mulheres para um povo que não é o nosso. Tá, então, como é que se resolve esse negócio aí? Tem uma coisinha, querido, chamada circuncisão. E aí, para você ser parte do nosso povo, circuncida. Queridos, na mesma hora, não houve indagação. Houve indagação de Ramor, disse quem? Não. Porque ele entendeu quem era Diná. O significado de Diná, vocês lembram? Semana passada? Controvérsia sobre direitos. Forte, né, gente? Controvérsia sobre direitos. Porque o que Ramor sugeriu era totalmente controverso. Não, peraí. Como que o filho do homem violenta uma filha de Israel, se casa depois e fica tudo certo, não tem nenhuma techuvá nisso aí? Não, tem uma controvérsia aí sobre o direito que você quer adquirir, não é isso? Se você quer exigir um direito, você tem que cumprir com o seu dever. Não é isso? Porque o brasileiro gosta muito de dizer, eu estou no meu direito. Mas ele não gosta de dizer assim, eu cumpri com o meu dever. Não é isso? Principalmente alguns dos nossos irmãos, não é isso? Porque eu tenho direito, eu quero a minha bênção. Mas ele não pensa no seguinte, eu estou cumprindo a Torá do Eterno? Eu não preciso cumprir a Torá do Eterno, porque eu não sou desse povo aí. Realmente, você faz parte de Siquém, de Ramor. Não, mas eu quero usufruir dessa noiva. É mesmo? Tem que fazer parte do nosso povo. Faça circuncisão. Só alguém muito apaixonado que se submete. Só alguém que deseja muito essa noiva se submete à Torá do Eterno para fazer parte do mesmo povo. E submeteu. Nós vimos esse episódio. No terceiro dia após a circuncisão, os homens estavam fracos, não é isso? Porque, queridos, não era uma cirurgia, era algo a sangue frio. Vocês imaginem homens já adultos, né, pelo esvair de sangue, pela dor, ficaram fracos. Simeão e Levi foram e mataram todos os homens, tiraram Diná, porque Diná estava lá. Cumpriu o pacto. Vamos aí, a esposa por direito. E aí, Jacó ficou sabendo disso. Vocês imaginem a dor de cabeça que os filhos trouxeram, né? Sugeriram algo certo, mas tomaram posteriormente uma atitude errada. Olha o que Jacó diz. No entanto, verso 30, do capítulo 34. No entanto, Jacó disse a Simão e Levi: vocês causaram-me um grande problema ao me tornarem mal afamado na opinião dos habitantes locais, o cananeu e o perizeu. O líder ficou difamado por causa do discípulo, por causa do mau testemunho. Sabe por quê? O líder, ele é difamado quando o discípulo não dá mau testemunho. É discípulo do pastor fulano. E é da igreja do pastor fulano, hein? Não é isso? No caso aqui, e diz que é da sinagoga do rabino fulano de tal lá. Discípulo precisa dar testemunho, não somente para honrar a Deus, mas principalmente o seu líder.
Posso ouvir um amém? Amém. Pelo fato de eu não contar com muitas pessoas, olha o que Jacob diz. Por aí. Olha aí. Pelo fato, eu sabia que ia gostar disso. Pelo fato de eu não contar com muitas pessoas, eles se unirão contra mim e me atacarão, e eu serei destruído, eu e minha casa. Eles responderam, Simeão e Levi: nós deveríamos deixar nossa irmã ser. Como é o seu nome? Ele respondeu: Iacov. Então o homem disse: de agora em diante, você não será mais chamado Iacov, mas Israel, pois mostrou sua força contra Deus e os homens e prevaleceu. Iacov perguntou-lhe: por favor, diga-me o seu nome. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacob chamou o lugar de Peniel, face de Deus, pois vi Deus face a face e minha vida foi poupada. Muitos já viram o episódio do seriado, da novela, seja lá o que for, do Jacob puxando o anjo, não é isso, para baixo. E creio que todos ficaram, porque a cena é muito bem feita, não é isso? É muito bonito. E aqui o texto diz que apareceu um homem, e alguns dizem que era um anjo, e alguns dizem que era uma coisa, e outros dizem que era outra coisa. E afinal de contas, o que era? Jacob lutou com um anjo, literalmente. Um anjo se materializou e lutou ali com ele, porque ele estava para atravessar uma fronteira. Esse anjo, obviamente, não era Deus. Amém ou não amém? Porque o texto diz o seguinte: quando o homem viu que não derrotaria Jacob, você acha que Deus não ia derrotar? Não é, queridos? Então esse anjo não era o anjo do Senhor em si, era um outro Malaque, era um outro anjo, ok? E a luta durou a noite toda. E a gente sabe usar muito bem nessa questão, principalmente quando a gente leva as pessoas para o encontro e fala do Peniel e da luta a noite toda, enfim. E eu quero trazer um outro contexto aqui do seguinte: preste bem atenção que Jacob lutou com esse homem a noite inteira. Só que Jacob não era um homem de luta, não. Esaú, seu irmão, era um caçador. E Jacob habitava em tendas e era pastor, não é isso? Ele tinha uma experiência de luta corporal. Quem tinha era o irmão. Não era guerreiro para lutar, não, gente. E o texto diz que ele lutou a noite toda e até o anjo cansou. Eu não vou conseguir derrotar esse homem, não. Porque, muito bem trazido na mensagem de sábado passado, Jacob sabia o que ele queria. E quando você sabe o que você quer, você luta até o final. Aleluia. Independente se você tem força ou não. Essa semana estávamos falando para o nosso filho que a sua força está aqui. Não está aqui. Está aqui. Quantas pessoas que você vê assim, que essa pessoa não tem nada, fulano não é ninguém, e você vê a pessoa conquistando com pouco. Esses dias estávamos conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim: ninguém acredita, quando eu vim para essa região aqui, eu abri minha lanchonete com R$500, e em pouco tempo, 2 anos, foi? 1 ano, 2 anos, eu estava numa agência comprando um carro 0. E as pessoas dizem: não, que isso, você é louca, queridos. Aqui, ó, inculcarás. Quando você inculcar na sua mente o que você quer, você consegue. O problema é que aparecem outras pessoas dizendo assim: não, para com isso. Não, eu acho que não.
Sempre aparecem os primeiros a dizer não. Dificilmente aparece alguém para te apoiar. Quando aparece alguém para te apoiar, amém, né? Esse amém, né? Já disse que é tudo ao contrário. Diz o texto que Jacó foi deixado só. Porque era uma questão... Jacó estava numa questão muito terrena. Muito terrena. Preste atenção que ele teve uma experiência com Deus, não teve? Antes. A apóstola trouxe isso na pregação, isso foi semana passada na Paraxá também. Ele teve uma experiência com Deus porque o Deus era o Deus de Abraão e de Isaac. Dele não. Tipo assim, meu avô é crente, meu pai também é crente, mas assim, esse Deus aí é deles. Eu não. E aí ele teve essa experiência mais para frente. Deus mudou a vida dele, ele prosperou. Não prosperou, gente? Diz que o homem se tornou rico. Só aquele ato das varinhas, o homem enriqueceu muito. E Labão ficou desesperado. Deus fez o homem prosperar. E ele tinha uma missão a cumprir. Ele teria que voltar. E o voto que ele fez com Deus: Senhor, se eu continuar a minha jornada, voltar, e o Senhor for comigo, tu vai ser meu Deus. Aí Deus guardou aquelas palavras. Ah, é? Então tudo bem. Então, segura o rojão. E Deus foi com ele, não foi? E Deus disse mais: estarei contigo até eu cumprir o meu propósito na sua vida. Só, queridos, que quando existem algumas pessoas que assim, são pessoas de Deus, homens e mulheres de oração, alguns vão passar pelo Peniel, outros vão ficar no Peniel, outros verão o Peniel e voltarão. Porque, queridos, quando nós caminhamos dentro de um plano sadio, divino e palpável, verdadeiro, nós passamos por Peniel. Peniel é o lugar onde nós somos expostos. Porque Peniel ou Peniel quer dizer efusão. O que é efusão, querido? É quando os seus sentimentos, é quando o seu ser interior, ele é exposto, ele é aflorado. Então, quando você caminha, aí eu vou ter que usar a palavra, né? Quando você caminha, ou deseja caminhar, na visão da restauração, você tem que estar pronto a ser exposto. Não tem para onde correr. Não há como você se esconder. Não há como você pegar um kipá e esconder dentro da bolsa. Não há como você pegar suas franjas e colocar dentro das calças. Não há como você sair por aí como um judeu 007. Não há como. Você é exposto. Eu contei um exemplo aqui ontem, queridos, do homem da imobiliária. Cheguei lá: o senhor lembra de mim? Não, eu sou o fulano, tá? Ah, desculpa, porque eu não vi o que está na sua cabeça. O homem me identificou. Eu já fui exposto. E uma vez, quando nós tentamos esconder essa identidade, as coisas pioram para o nosso lado. Vocês entendem isso? Quando a gente tenta abafar, quando a gente tenta dizer que não, queridos, uma vez uma experiência com Deus de Israel, querido, siga em frente. Amém. Não tente esconder. Aqui Jacó foi deixado só, porque a preocupação de Jacó não era mais com Deus. Ele estava preocupado com o irmão. Não era isso? Ele consultou a Deus aqui? Em nenhum momento ele consultou, mas ele estava preocupado com o irmão. Então eu dou oferta, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu chamo até de Senhor. O que o meu irmão vai dizer quando ele me vê? O que os meus amigos e irmãos de outras igrejas vão dizer quando me vê desse jeito? Ah, papai.
O que vão dizer quando eu chegar nos lugares falando de Shabat, de Yeshua, falando de Torá? Maluqueceu de vez. Vocês entendem que a preocupação de Jacó, ele teve experiência com Deus, viveu, Deus prosperou, o homem sim, estava na linha. Mas quando falou assim, agora você vai dar de cara com seu irmão, o homem esqueceu de quem ele era. E armou um plano dele. Armou um plano dele. Vocês entendem? Então, eu até vou lá, mas eu pego o meu véu e coloco dentro da bolsa. Se eu perceber que o clima está bom, aí eu até coloco sobre os ombros. Não é isso? Se não, eu fico até na minha, sabe por quê? O não vai entender. As pessoas depois vão ficar falando. Não vai dar não. E depois o pessoal vai ficar perguntando um monte de coisa para mim. Então eu me esquematizo, eu me armo todo e... A paz do Senhor Jesus, irmão. Não é? Eu me caracterizo como o Esaú. Que, queridos, o Esaú não estava nem aí para Deus. E Jacó estava com medo de algo que passou lá atrás. Só que ele tinha que perceber o seguinte: ele não era mais o mesmo Jacó. Vocês entendem isso? Queridos, para nós aqui, olha, na visão que nós caminhamos, nós temos que entender o seguinte: nós não somos mais Jacó, nós somos agora Israel. Não, mas eu lembro que quando você estava na igreja tal, você era assim, assim. Muito bem dito. Era. Quando? Isso é lá atrás. Esqueço-me das coisas que para trás ficam, e eu prossigo para o alvo. Acabou. Ele ficou no Val de Jaboque porque ficou preocupado com o irmão. Preocupado com pessoas. Fica preocupado com pessoas. E o que acontece, queridos, na trajetória de alguns nossos irmãos, não conseguem caminhar na visão da restauração, sabe por quê? Porque fica preocupado com os outros. O que vão falar, como é que vai ser, quem vai comigo, quem vai comigo, aqui ele vai ficar, não deixou só. Quantos? Não é assim que as pessoas, e agora? E agora? Eu não tenho que fazer essa pergunta. Essa pergunta se transforma agora num diretório. Deus vai dizer assim: agora você vai continuar seguindo no plano. Todos entendem isso, gente? Nós não podemos ficar presos ao que as pessoas vão pensar. E Jacó estava ali, meu irmão. E ele nessa luta, preste atenção que ali nessa luta, Jacó começa a perceber que a questão não era com o irmão, a questão era com Deus. A questão era com Deus. E ele diz assim pro homem, né? Não te deixarei até você me abençoar. Lembra uma vez que eu ensinei que a bênção não é somente um presente, uma dádiva? Que a bênção é o que, gente? Legado. A bênção é um legado. Aqui no Iaboque, Jacó desperta e ele fala assim: não vou te deixar até você cumprir o legado sobre a minha vida. Não é isso? Cumpre aí, manda o legado que o Senhor prometeu para a minha vida, porque eu sou esse. Ali ele acordou para quem ele era. Sou crente, era estrangeiro, agora não sou mais. Estava longe, agora sou aproximado. Eu não tinha promessa, agora eu tenho promessa. Eu não tinha Deus, agora eu tenho Deus. Amém. Esse é o legado que eu quero sobre a minha vida. Agora você pode me abençoar. Aleluia. Tem muita gente precisando ficar sozinho para despertar. Vocês entendem isso, queridos? Que Jacó percebeu que o negócio dele era com Deus, não era com o irmão. Aleluia. A questão do irmão era assim, físico, um relacionamento. Mas ele já tinha a bênção de Deus, só que ali ele esqueceu, não, o meu irmão,
não com o meu irmão. E queridos, quantos de nós deixamos de caminhar por causa do irmão? Meu Deus. Verdade. Por causa do outro. Eu não vou mais. Meu Deus, ô Senhor. Não vou ao culto por causa do fulano. Ai, querido, por favor, isso é uma mente muito pequena. Verdade. Ah, ó, apóstolo, fala o seguinte, eu não vou não, porque chega lá, vou ter que olhar para a cara do fulano. Queridos, então faça uma sinagoga só para você, sem espelho, porque se você se ver, você não vai querer ficar nela. Não é verdade? Você coloca umas paredes bem foscas para não ter nenhum reflexo seu. Porque de repente até com a sua... E não tem a luz, porque até com a sua sombra você vai tomar nojo. Não vou por causa do fulano. Não, olha só, eu não quero participar do grupo por causa do fulano lá. Tem as equipes de trabalho. Não, na equipe do fulano eu não quero. E de repente é na equipe do fulano que você não quer, é onde Deus quer tratar contigo. Esse aí precisa ficar no Vale de Jabó, né? Yaakov teve que passar pelo Iaboque porque ele só queria, meu irmão, por causa do cumprimento, mas assim, dar de frente com o irmão, é óbvio que ele não queria. Ele temia ver o irmão, ele não queria isso. Então ele armou o seu próprio esquema. Então Yaakov ficou em casa. Quando chegar na sinagoga, eu vou falar isso para o apóstolo, falar isso, que eu já tenho um plano todo prontinho. E o apóstolo vão acreditar. Vai pensando. Eles vão cair no meu plano. E quando chega aqui, a gente muda tudo. E faz ficar de frente um com o outro. Tipo aqueles irmãos que brigam e o pai coloca um de frente para o outro para assim, agora você abraça. Não é isso? Eu passava muito isso no quartel quando tinha umas brigas lá dos soldados e o sargento colocava um de frente para o outro, abraçava e fazia um dar beijinho no rosto do outro. Vocês se amam. E dava logo assim, diga aí para agora você que está de frente, eu te amo. Olha, e você tinha que falar, né? Senão você ia lá para o Jacaré. O Jacaré era uma poça de água, de esgoto, onde a gente tinha que pular, cair lá dentro e sair até a pleura, como falavam, né? Descer até o final. Que a gente tenta fugir, queridos. A gente tenta fugir do irmão. A gente tenta fugir das pessoas. A gente tenta fugir de determinados locais. Vocês entendem isso? Uma vez com Deus de Israel sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, dirigindo você, não tem como você fugir mais. Tem que ir, vai. Tem que falar, fale. Tem que estar junto, fica. Porque se você armar o seu plano, querido, você vai ficar lá no Iaboque sozinho. E vou te falar, o anjo vai te cansar. O anjo vai te cansar. E aí, olha onde o anjo toca. Aonde? Aonde, gente? Na junta. Na coxa. Lugar do juramento. Coxa é lugar de aliança, juramento. Tocou lá na base, lá na estrutura de Jacob. Não tocou em outro lugar. Tu faz uma aliança agora, tu fica aí. Saiu de lá mancando, né? Mancou até o final, a marca para sempre. Aí a gente canta, né? Toque em mim, Yeshua. Toque em mim, com suas mãos marcadas na cruz. O contexto é outro, né? Mas muita gente fala assim, não, me toca, Senhor, como tocou lá em Jacob. Quero ver se você vai estar disposto a chegar aqui na sinagoga assim, ó. Duvido. Quando chegar lá na hora, como filhote de um boi, você vai todo mundo assim, ó. Duvido que você vai querer andar mancando. E quem dirige lá na hora do acelerador do embreagem, meu filho, compra um automático, porque senão não vai dar certo. Queridos, o contexto é muito mais forte do que a gente imagina. Estou brincando aqui, mas muitas vezes as pessoas, não as pessoas que nos limitam, nós nos limitamos por causa das pessoas. Nós nos escondemos quem nós somos. Muitas vezes eles têm vergonha.
Eu falo muito isso, meu filho. Você não pode ter vergonha do Deus de Israel sobre sua vida, não. Porque quem te abençoa é o Deus de Israel. Amém. E olha, se eu tivesse... Desculpa, gente. Desculpa porque eu tenho os meus deslizes, tá? Mas se eu tivesse aquele DeLorean, e se tivesse aquele professor, como se chama? Aquele De Volta para o Futuro, aquele doidinho. Se eu tivesse aquele carro do tempo, eu voltava para ter uma idade como essa e ir para a escola de franja e de equipar. Opa. Olha, quem dera se nos tempos de escola meu pai fosse um crente do Deus de Israel e tivesse cumprisse essas leis que já pensou para a escola. Rapaz, olha, eu ia tirar muita onda como crente mesmo do Deus de Israel. Falo muito isso. Ontem eu estava lá na feira integrada da escola, queridos. Assim, não é nossa intenção, mas a gente acaba chamando atenção. Eu fui mais atrativo de que todos os estantes. As pessoas olham, as pessoas ficam com desejo de saber o que é. E queridos, não é uma questão de aparecer, não, é a identidade. Jacó quis forjar uma identidade com um presente, com um esposo, com um servo. Se prostra lá, tá? Diz isso, isso, isso. O que ele foi dizer? Tipo, manda dizer que eu não estou. Não é isso? Por que ele não foi? Por que ele mandou o servo? Porque ele estava fugindo de quem ele era. De repente ele nem percebeu. Vai fulano. Ué, não tem mais ninguém? Agora você ficou sozinho. Aí Deus aparece. Agora é nós. Vamos tratar aqui agora. Eu quero passar. Não. Dessa fronteira você não passa. Porque a sua pendência não é somente com o seu irmão. Sua pendência está comigo. Porque você está se escondendo. Meu Deus. Estou te abençoando. Estou mostrando quem eu sou na sua vida. Você. E agora por causa de uma pessoa você está se escondendo. E aí Jacó despertou disso. Tanto que ele lutou até amanhecer, queridos, uma noite inteira. E é óbvio, né? Interessante que o Midrash diz o seguinte, que quando o anjo falou assim, deixe-me ir, porque já é de manhã. E o Midrash conta que o anjo falou isso porque de manhã é a hora dos anjos louvarem ao Eterno. E o anjo estava preso ali por causa de algo. Você me solta, que tem culto lá em cima. E você está me prendendo aqui. Você não toma vergonha. Você não se alinha e ainda está me prendendo. Porque são pessoas assim, tá? Você ensina. A pessoa conhece, sabe o que é o certo, sabe o que é o errado. Mas ela ainda fica se prendendo e prendendo outros. Todo crente, ele passa por esse iaboque, queridos. Só que nesse iaboque, ou nessa fronteira, aí a gente vai ter que decidir quem a gente é de verdade. Quem a gente é confrontado. Sabia? E se nós não tivermos convicção do tipo de fé, posso dizer, que nós seguimos, aí a gente vai ser envergonhado. Ou nós vamos gerar pensamentos deturpados, pensamentos mancos, que a gente vai ter que inventar uma mentira, né? Se você está se escondendo, você vai ter que inventar alguma coisa. Se você está na verdade, certo, não tem problema. Ontem eu estava na escola e teve uma menina, eu parei assim, aí teve uma menininha que veio, um pouquinho maior que ela, aí ficava assim, ó. Eu falei, deixa. Aí a mãe, sai daí, esposo. Se perguntar alguma coisa, eu falo. Não falo nada. Vocês entendem, queridos? O Jacó verdadeiro, não aquele que ficou preso lá, ele atrai as pessoas. As pessoas vão até ele. As pessoas vão até ele. Israel, pequenininho, mas todas as nações vão lá. Porque foi em Jacó
que Israel como nação nasce. Então, se ele não recebesse aquele legado ali no Iaboque sobre ele, queridos, não, as 12 tribos não seriam consolidadas, porque Iaboque só tinha 11 aqui. Ele não tinha 12 ainda. Tudo começou com ele. A promessa foi dada a Abraão, depois para Isaac, mas a formação ou o nascimento de Israel como Israel tribal ou nação foi com Jacó. Agora, se ele não passa pelo Iaboque, ele de repente nem estava aqui hoje. Mas um teve que se levantar. Queridos, não tenhamos vergonha das pessoas, não. Vamos dar, como dizem por aí, a cara a tapa. Vamos mostrar quem nós somos. Como ele mesmo disse, pelo fato de eu não contar com muitas pessoas, não conte com pessoas, filho. Conte com Deus. Amém. Conte com Deus. Amém. E aí a gente passa pelo Iaboque. Quando o sol nasceu sobre ele, ele atravessou Peniel, mancando a altura do quadril. Esse é o motivo, até o dia de hoje, pelo qual o povo de Israel não come o músculo da coxa que passa pela ligação do quadril, pois o homem golpeou o quadril de Jacó junto à ligadura. Olha o que Jacó fez. Futuramente se tornou uma Torá para o povo de Deus e até hoje. Um legado eterno. A atitude do homem se tornou numa Torá. Vocês entendem isso? Tem que estar disposto a passar pelo Iaboque. E o que eu costumo dizer, queridos, quem tem boca, fala o que quer. Não se preocupe com as pessoas. Se preocupem, principalmente 5, 7, 7, 8. Fundamento e alinhamento. O que as pessoas falam não é fundamento, não é alinhamento. Então não me preocupo. Aleluia. Amém? Amém. Que o Deus real nos abençoe. Eu encerro a minha parte por aqui. Mas quem tem algo a dizer para completar, para edificar, em nome de Yeshua, eu abro espaço. Jacob, ele fica ali naquele vale, né? A gente vê que ele estava tão preocupado com pessoas que ele começa a fazer uma sucessão de atos errados, né? Primeiro ele divide o povo, né? Preocupado com o irmão. E por conta dessa divisão, a gente viu todo o contexto que foi acontecendo na frente, né? Ali houve a violência, né? Por quê? Porque ele tomou atitudes preocupado com uma pessoa em específico, né? E ali ele fica ali por quê? Porque na verdade ele estava desalinhado. Ele tinha promessa, né, sobre ele, como nós até falamos sobre isso na semana passada, mas faltava ainda ele se alinhar. Então ele tinha até o fundamento, né? Porque a gente até sabe que ele recebeu um legado ali sucessório, como eu falei semana passada, ele tinha um fundamento, mas faltava o alinhamento, porque às vezes a gente conhece o fundamento, mas a gente não se alinhou ainda. E geralmente o que o que dificulta você se alinhar são pessoas. É a sua preocupação com pessoas. Isso dificulta você se alinhar, por conta de tudo que você falou aí, né? Das pessoas ficarem preocupando com o que vão falar, com o que vão dizer. E também por conta de a pessoa, ela achar muitas das vezes que ela tem que agradar mais o homem do que agradar ao Senhor. Isso mesmo. E essa preocupação com o homem dificulta ela de se alinhar. E aí o Senhor, ele paralisa ele ali para que ele possa entender que era necessário um alinhamento.
que a preocupação dele deveria estar voltado mais para o Senhor, que poderia tocar na coxa dele, deveria estar mais preocupado com aquele que nós temos que ter uma aliança maior. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, não importa se é irmão. Irmão é um laço forte. Pai, irmão, gente, como eu falei semana passada, Deus sempre toca na família. O negócio, o mistério acaba acontecendo na família. Por quê? Porque é o teu laço forte. É aquilo que vai fazer você dizer, ou eu sigo ou eu paro. Isso mesmo. Teu laço forte. Porque se não for um laço forte, é muito fácil você firmar uma aliança com o Deus de Israel. Mas o teu laço forte, ele vai fazer muitas das vezes você pensar 2, 3 vezes. E ele não precisava, né, ter carregado, vamos dizer assim, ficar coxo, vamos dizer, ficar manco. Ele não precisava disso. Mas foi necessário para que ele pudesse entender que quando nós não realizamos uma aliança com Deus de Israel por causa de pessoas, nós acabamos saindo danificados. Então, assim, é muito sério. É muito sério. Eu não canso de me falar isso. O Deus de Israel não é o Deus que as pessoas estão acostumadas a pregar aí. É totalmente diferente. Nós não vemos na Torá o Deus de Israel aceitando o que a gente vê na atualidade aí, sendo pregado, venham todos, fiquem como estão, Deus sonda o teu coração. Não adianta, não adianta. Com Deus de Israel, ou você se arrisca e segue, ou você vai sair danificado. E ele deu muita sorte que ele teve uma lesão, mas ele continuou. Porque se ele regride, não é só uma lesão não, ele perde literalmente a vida. Aquele que pensa que vai ganhar a sua vida, perdê-la. A partir do momento que você tem um encontro com Deus de Israel, se você regride, você está perdendo a sua vida. É como eu costumo falar, você pode estar com vida nessa terra, uma vida física. A espiritual já foi. Isso quando Deus também não tira a vida terrena. Então, é muito sério, né? Uma vez que nós temos um encontro, essa paraxá tem nome, mas eu denomino ela de Peniel, né? É assim, tremendo, porque uma vez que você tem um encontro com o Deus de Israel, ou você deixa ele fazer o que ele quer, ou você se alinha, e é bem propícia por a gente estar nesse tempo, né, de fundamento e de alinhamento. Então, não adianta receber só o fundamento. É o que eu falei na semana passada, falei ontem também. Shabat não é um cumprimento de Shabat Shalom. Shabat não é ficar somente sem trabalhar. Existem requisitos para você mostrar que você está descansando. Como é que você vai dizer que está descansando em Deus querendo fazer o que você quer daquele dia? Como é que você vai dizer que está descansando em Deus? Olha só, preste atenção, no dia do Shabat, eu estou descansando em Deus, mas eu não vou em determinado lugar porque me falta isso, me falta aquilo. Tu está descansando em Deus mesmo? Porque quando a gente descansa em Deus, a gente confia. E a gente sabe que Ele é provedor de todas as coisas. Então, é Peniel. Se é Peniel, é para falar, né? Então, a gente fica pensando... Que Shabat é esse que está sendo guardado para o Senhor? Que alinhamento é esse? Porque o fundamento é o conhecimento, mas o alinhamento é a prática. Não adianta ter fundamento e não ter alinhamento. Jacó, ele tinha ali o fundamento, foi dado para ele, é passado de geração em geração, né? Então, ele tinha o conhecimento, é o Deus do meu avô, é o Deus do meu pai, é tudo que eu aprendi, mas não é o meu Deus ainda porque eu não me alinhei. Enquanto você não se alinhar, não adianta dizer que é teu Deus, porque se for o teu Deus, você faz o que ele manda. Isso aí. Mesmo porque, queridos, nós estudamos na semana passada, falando sobre Esaú e Jacó, ambos foram para a escola de Sem em Salem, né?
Ambos estudaram com Melquisedeque. Só que Jacó ficava estudando e Esaú ficava só comendo merenda. Não é isso? Esaú faltava aula, não é isso? Dizia que ia para aula, mas ficava por aí. E Jacó estudou. Só que ele tinha um fundamento realmente. Quantas pessoas estudam, sabem o certo, mas não se alinham? É exatamente isso. Sabe o que tem que fazer, mas não fazem. É por aí as coisas, queridos. Ou nós somos, ou nós não somos. Pela metade, não é isso? Quase, eu aprendi isso uma vez com o apóstolo Arcélio, dizendo que quase e nada é a mesma coisa. Não, eu quase cheguei, mas você venceu, não. Então, não estou de nada. Até porque quando o Senhor faz algo na nossa vida, quando Ele nos dá algo, Ele não nos dá meio, Ele nos dá inteiro. Até porque Ele não é um Deus de metade. É porque a gente não pede metade também. Exatamente, na hora de pedir, nós pedimos inteiro. E aí, quando o Senhor nos dá, Ele nos dá inteiro. Mas quando chega na parte de nós nos entregarmos a Ele, nós queremos dar a metade, ou até menos do que isso. Exatamente. Entendeu? Dentro desse contexto que a apóstola estava falando, sobre a questão do Shabat. Que é muito mais além do que essa questão de uma simples frase. Uma frase. Porque existem pessoas que não têm noção do que é um Shabat, e quando chega sábado está lá, Shabat Shalom. Entendeu? E enche o Facebook de Shabat Shalom, e é Shabat para tudo quanto é lado, mas a pessoa não sabe o que é, ela não vive naquela essência, ela não vive aquela palavra, ela não guarda, ela é ela mesmo que é o Senhor dos seus dias. Né? Então, assim, como eu ouvi certo dia, tanto faz o dia, se é hoje, se é sábado, se é domingo, para mim tanto faz. Esse tipo de pessoa é uma pessoa dessa. Entendeu? Então, assim, é Shabbat Shalom, é sábado de paz, e por aí vai, porém, não vive. Entendeu? Porém, não vive. E quando o Senhor Ele não faz pela metade. Nada na minha vida que Deus fez até aqui foi feito pela metade. Nada do que Ele prometeu a mim, Ele prometeu pela metade. Entendeu? Então, como que eu, na hora de me entregar ao Senhor, assim como tem uma canção que eu gosto muito que diz, nada em troca pela vida eu tenho para te dar, então eu me dou. Então, quer dizer, pela vida que o Senhor me deu, eu não tenho nada em troca. O que eu posso fazer diante daquilo tudo que o Senhor tem me dado? Então eu me dou a Ele. Né? Então, assim, nós precisamos fazer isso. Não dá pela metade, né? Isso acontece não somente com o Shabat, mas dentro da Paraxá também é o seguinte: as pessoas sabem o que tem que ser feito, principalmente quando se trata em exortar o outro. Mas exortar-se a si mesmo dá uma amnésia, não é isso? Não, eu não vou. Poxa, um congresso maravilhoso. Não, fulano, não vou lá para fulano, não. Para evitar. Vocês entendem? Mesma coisa aqui com Jacó. Então, a gente, ou algumas pessoas, sempre continuam em Jaboque. Ela não sai dali. Ela fica nesse riacho ali durante anos. Ela não passa. E Deus coloca até uma barreira, não coloca nem um anjo, porque o anjo tem mais o que fazer. O anjo foi ali para gerar uma mudança, um tratamento em Jacó. E ele entendeu isso. Agora, se Jacó continuar, não, eu vou continuar sendo mesmo. Então faz o seguinte: levanta uma barreira aqui, meu filho, e o anjo escreve assim: partiu o céu de novo. E não ia ficar ali gastando tempo. E queridos, quantas vezes eu já ouvi: não, eu não vou por causa do fulano, não vou por causa de pessoas. Então você vem para o culto por causa das pessoas. Entende? Aí eu me torno, o que foi dito, um conhecedor, mas não pratico. E aí eu começo, como foi dito nesses dias, eu começo a entrar num contexto de rebelião. Eu sei o que tem que fazer, mas eu não faço. Por decisão minha. Isso é rebelião. Porque o contexto de rebelião que a gente tem é quando a pessoa arma aquela confusão, não é isso?
Muito rebelde, quando ele fala assim, não, vou fazer. Com uma voz bem mansa, ainda não vou não, tá? Shabbat Shalom. Pelas coisas de Israel, que ele disse, isso acontece muito, como foi dito aqui, a princípio a circuncisão foi negada, mas por um interesse numa riqueza, aí se faz. E queridos, o que nós vimos muito quando vamos a Israel é que as pessoas, vamos em tal lugar ali porque vamos receber a unção daquele lugar. Vamos em tal lugar ali porque aquele lugar ali tem uma unção. Tipo, as pessoas vão lá para usufruir ou sugar, absorver o que o lugar tem. E pouco importa se eles vão aprender alguma coisa. Pouco importa. Eu vou ali para sugar, porque ele tem uma bênção ali, é um lugar chave. Vai para Israel e volta falando Jesus, pelo amor de Deus. E quem ministra ainda diz assim, você precisa trazer uma oferta nesse lugar, porque esse lugar tem uma unção específica. E para você receber essa unção, você precisa, então querido, ter como se dizia antigamente, um escambo tão grande. E as pessoas vão, voltam e permanecem as mesmas. Porque é somente o interesse. Eles são os roubadores da terra. São literalmente os roubadores da terra. Poucos vão ali para... eu vou a esse lugar, porque ali eu vou orar naquele lugar. Vou clamar. Eu vou dobrar o meu joelho ali e vou orar pelo povo da terra. Eu vou orar pelos judeus que habitam lá em Jerusalém. Poucos fazem isso. Eu vou estar aqui no muro, ali orando pelos soldados de Israel, orando pelos governantes, né? Não, eu vou no muro, eu vou colocar os meus pedidos. Eu vou colocar aquilo que eu quero lá. Eu vou em tal lugar, porque pouquíssimos vão à torre de oração, né? Em Israel, para orar pelos missionários que estão lá, para fortalecer os irmãos que estão lá. Nem brasileiro tem mais. Exatamente, porque os irmãos estão lá fazendo o quê? Servindo, orando, clamando. Poucos, porque não dá status. E a Israel ir na torre de oração, você vai fazer o que na torre de oração? É porque o missionário que ora? Não, por que fazer o que lá? Não tem que fazer lá. Né? Eu quero um lugar para tirar foto, eu quero um lugar para postar bonito, entendeu? Eu não quero estar em Israel. Esses são os roubadores da terra. Eu não quero estar em Israel, não quero estar em Jerusalém, né? Para buscar ao Senhor por aquilo que o Senhor é, não por aquilo que o Senhor pode dar. E infelizmente, em muitos lugares o ensinamento é esse. É buscar a Deus por aquilo que Ele pode dar. Eu quero estar lá sem ter nenhum tipo de vínculo, sem nenhum tipo de aliança. Tem sido gerado nos lugares, nas igrejas, seja lá como queira chamar, um povo interesseiro. Um povo interesseiro. Você vem porque aqui você vai ganhar. Porque aqui você vai conquistar, aqui você vai conseguir. A sua bênção é aqui. Então, assim, tem sido gerado por muitos líderes um povo interesseiro. Não um povo que busca o Senhor por aquilo que Ele é. Não um povo que é ensinado a adorar. Sim. Não existe um povo sendo gerado, um povo que está sendo ensinado a adorar o Senhor. Não, existe um povo sendo ensinado a buscar o Senhor não, a buscar aquilo que Ele pode dar. Porque não, Ele é o dono do ouro e da prata, então eu preciso buscar a Ele por causa disso. Então eu vim aqui, muitas das vezes, alguns lugares é assim, você vai contar o testemunho, qual é o seu milagre? Qual é o seu milagre? Dificilmente alguém sai do seu lugar e fala assim, não, eu queria aqui glorificar o Senhor porque eu estou na casa dele, que eu vim adorar o Senhor por aquilo que Ele é. Esse é o meu testemunho hoje. Não, peraí, não tem nenhum testemunho para contar, eu não consegui aquele carro, eu não consegui aquela casa, eu vou lá na frente falar o quê? Não tem nada. Entende? Então é bem difícil. Alguém mais, querido? Virou para já, 9 quase. Hein? Vamos orar? Vamos. Pode ficar sentado desde que você está. Eu louvo a Deus, querido, porque o Eterno ele tem ampliado o nosso conhecimento, o Eterno ele tem feito com que a gente aprenda não somente um conteúdo teológico, mas uma prática com experiências do dia a dia. A Paraxá, ela trata exatamente disso. Não é somente um conteúdo teológico, para isso existe um seminário. Mas a Paraxá, ela trata
de um assunto que a gente vive no dia a dia. E é exatamente isso. Eu louvo a Deus por isso. Amém. Amém? Amém. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra mais uma vez, trazida até nós, Senhor, que essa palavra desse Shabat seja uma realidade nos nossos dias, na nossa